Cedinho, na manhã desta segunda-feira, 7h30 da manhã, que foi daqui, do comitê do PSDB, que o prefeito eleito, Clésio Salvago, com mais de 72% dos votos, falou à imprensa. Ele concederia entrevista coletiva nesse domingo, situação que não aconteceu porque os resultados do Tribunal Superior Eleitoral demoraram a ser divulgados. Você acompanhou ao vivo na nossa programação ontem, por volta das 11h15 da noite, quando foi confirmada a vitória com as porcentagens e os votos para o prefeito Clésio Salvago, que vai para o seu segundo mandato à frente do município de Criciúma, e a gente agora fica na expectativa como é que vai ser esse mandato do prefeito pelos próximos 4 anos. Numa entrevista coletiva longa, importante, a gente tem uma síntese e o resumo de tudo o que aconteceu, e você confere agora as principais propostas e ideias do Clésio Salvago a partir de 2021. Então, pessoal, muito bom dia a todos. Obrigado pela presença da imprensa aqui presente. E minhas primeiras palavras, elas são de pedidos de desculpas, porque ontem eu sei da insistência de vocês que cumprem muito bem o papel de informar a sociedade. Estiveram aqui nesse local, estiveram na minha casa, mas em respeito aos eleitores, em respeito também aos adversários, em respeito à democracia, nós permitimos aguardar o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral ou do Tribunal Superior Eleitoral. Até porque nós entendemos que a democracia só acontece até quando o último voto ele é contado. Então, depois de contado, nada melhor do que a gente poder se dirigir a cada uma e a cada um de forma oficial. Por isso, nesta manhã de segunda-feira, 7h30 da manhã, fazendo essa coletiva com vocês de forma muito respeitosa com todos vocês e também com todos os que acompanham através de seus veículos de comunicação. Agradecer muito ao meu vice-prefeito Ricardo Fabres, que em todos os momentos esteve comigo, quer no governo e quer no período de campanha eleitoral. Quero iniciar também agradecendo a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que compartilharam, que dividiram comigo esses momentos difíceis que é uma campanha eleitoral. E não é fácil, todo mundo sabe o que é uma campanha eleitoral. Às vezes você tem que fazer algumas escolhas e às vezes a família acaba sendo a prejudicada nesse processo. Mas agradecer pela compreensão da minha esposa, dos meus filhos, agradecer muito meu pai, os meus irmãos, os meus primos que foram extraordinários nesse processo, agradecer muito meu tio, os meus tios, os irmãos do meu pai, todos aí que estiveram comigo, mas de modo muito especial ao empresário Henrique Salvaro, que desde a minha primeira eleição esteve comigo, ajudando, colaborando, participando, e ontem eu pude perceber a alegria dele no rosto, quando fomos lá junto com o Frank, que é meu primo, para dar um abraço. Muito obrigado, tio, obrigado por tudo mesmo. Quero agradecer muito a minha equipe de governo, um governo que teve uma aprovação na semana passada, por 2 ou 3 institutos de pesquisa apontavam que o nosso governo era aprovado por mais de 90% da população criciumense, algo extraordinário. Então, a campanha é algo que caminha paralelo ao governo, mas quem foi reeleito foi um governo que deu certo. Quando a sociedade diz que mais de 90% aprova este governo, é natural que aquele que está no comando, ele seja também reeleito. E aí, agradecer também todos os partidos que fizeram parte desta aliança, o que foi muito importante, todos os partidos que integraram esta aliança denominada Criciúma no caminho certo. Agradecer também os meus adversários, que foram importantes, porque sem eles também não haveria democracia, e a campanha é boa exatamente para isso, para você ter esta troca de ideias, pensar na cidade, discutir a cidade, conhecer melhor a cidade e as pessoas que moram nela. Junto com o Ricardo, nós tivemos a oportunidade de percorrer todos os cantos desse município, cidade que eu já conheço bem, natural, até porque esta é a minha 4ª eleição, que disputo a 5ª eleição, eu perdi uma eleição, então, de 2004, mas vencedor na eleição de 2008, vencedor na eleição de 2012, um mandato que me roubaram, mas depois voltei em 2016 e agora, nesta extraordinária eleição de 2021.
2020, aonde junto com outros 6 candidatos nós concorremos a esta eleição e alcançando os números extraordinários de 72,36% dos votos. E me consagro, e agradeço muito por ser, neste caso, o primeiro prefeito reeleito da história de Criciúma. Outras tantas cidades houve a reeleição, mas reeleito e certamente com a posse para o dia 1º de janeiro de 2021. O compromisso que firmamos na campanha é o compromisso que vamos manter firmes, sem titubear, que é não aumentar os impostos existentes, não criar novos impostos, não fazer o concurso público, isso é muito bem, tem que ser muito bem dito, de forma muito didática, que nós não vamos fazer concursos públicos enquanto não for aprovado a reforma que está tramitando no Congresso Nacional, porque há necessidade de se estabelecer critérios nessas questões, não pode ser apenas uma prova, feita a prova e aí você garantir a permanência no cargo por 25, 30 anos, e claro que nesse quesito também, e aí percebi muito isso na campanha, nessas andanças, a necessidade de se estabelecer a meritocracia. Os partidos que participaram da aliança têm esses compromissos firmados e assinados por todos, inclusive o da meritocracia, o ganho por produtividade. É o que há de mais moderno em todas as empresas de qualquer parte do mundo, seria a participação por resultados. Como no governo tu não consegue estabelecer desta forma, nós vamos estabelecer o ganho por produtividade, o aumento salarial de acordo com aquilo que você produzir. É assim que vai funcionar em todas as áreas da Prefeitura. E claro, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece que o governo não pode comprometer mais do que 50% da sua arrecadação com folha de pagamento. Nós estamos com 37,5% e nós vamos trabalhar muito para reduzir, trazendo para 35% o gasto com o pessoal, porque só desta forma vai sobrar mais dinheiro para investir na cidade e nas pessoas que aqui moram, gastando menos com a máquina pública, investindo mais na cidade e muito mais nas pessoas. Então, basicamente foi isso que nós acordamos com os partidos aliados, e é dessa forma que nós vamos agora conduzir o mandato, um novo mandato que vai se iniciar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. É claro que ainda nós temos 40 e poucos dias deste mandato e o ritmo será acelerado como nós estamos, tanto é que agora às 8h30 já tenho reuniões com os secretários, porque a eleição é apenas um acontecimento no meio deste processo. O governo deve continuar e vai continuar com este mesmo ritmo. Não é porque passou as eleições que esta ou aquela obra vai sofrer qualquer processo de descontinuidade. Muito pelo contrário, agora o prefeito vai estar mais presente e vai acelerar ainda mais o ritmo. Devo, agora, nas próximas horas, pedir uma audiência em Florianópolis com a governadora e talvez com o governador afastado para tratar sobre essa questão da pandemia. Nós não queremos novo lockdown, nós não queremos absolutamente nada disso. A vida em primeiro lugar, a saúde com os cuidados redobrados, e a coisa tem que caminhar, tem que andar para frente. Nós não podemos desligar a cidade da tomada. Sobre hipótese alguma, nós vamos nos conformar com esta situação. Vamos cuidar da vida, vamos cuidar da saúde, mas o emprego e renda, o trabalho deve continuar. Eu acho que agora é um novo tempo, Denis, muito boa a tua pergunta. Eu acho que vamos deixar o que passou para trás, vamos começar daqui para frente. Agora tenho 4 anos de mandato junto com o Ricardo, o governador tem mais 2 anos, ou a governadora mais 2 anos. A gente não sabe bem como é que essa situação ela vai se comportar, até porque agora, me parece que é no próximo dia 25, dia 27, vai ter aí o julgamento final da cassação ou não, ou do afastamento definitivo, melhor dizendo, desse processo de impeachment. A partir dessa data nós vamos saber de forma verdadeira quem é que vai concluir este mandato de governador. Mas espero que o que passou, é daqui para frente. O que tive com o governador foi uma questão
apenas de uma luta em defesa da soberania da nossa cidade. E um dia eu disse a ele, governador, quando tentaram mexer com a Amazônia, o presidente da República se levantou e disse, não mexam, a Amazônia é nossa. O presidente da República falou dessa forma. Quando tentaram tirar a Eletrosul de Santa Catarina, deveria o governador dizer assim, opa, não mexam na soberania do meu estado. E quando tentaram tirar a Celesc de Criciúma, é natural que o prefeito levante a voz e diga, negativo, nós somos a cidade polo, nós somos a referência da região, não mexa com a minha cidade. Nós não permitimos que saísse de Criciúma. A Celesc, Epagre, Cidasc, enfim, queriam tirar de Criciúma, promovendo um esvaziamento político da minha cidade. Talvez tenha sido isso, mas esse assunto está resolvido. Temos outras demandas que são mais importantes e que nós temos que cuidar. Eu espero ter com o governador ou com a governadora uma relação de prefeito, de cidade com o estado, até porque na cidade de Criciúma aqui moram os criciumenses, que são os catarinenses. Não, eu nunca trabalhei com esse propósito de querer ser o mais votado ou querer ser o melhor. Eu sempre tive uma preocupação de procurar melhorar a cada dia, e é nessa linha que nós vamos fazer. Vencemos uma eleição extraordinária. Eu sempre digo, a derrota, às vezes você tem uma derrota política e eleitoral, às vezes você tem uma vitória política e uma derrota eleitoral. A derrota eleitoral, ela te ensina muito. Eu aprendi muito com aquela derrota eleitoral de 2004, ela ensina muito, talvez até mais do que a própria vitória. Até porque a cidade ela é múltipla, ela é plural e a gente precisa conduzir desta forma. E bem assim, Mastella, nessa tua pergunta, para dizer de que, ainda que com uma votação extraordinária, recorde aqui na cidade de Criciúma e das principais cidades do estado de Santa Catarina, Criciúma alcançou o melhor de todos os resultados, e ainda há de se considerar de que aqui não foi uma eleição que disputamos de mano a mano. Aqui tinha outros 6 candidatos que também foram merecedores de votos e, portanto, contra um candidato que era do governo. Se fosse de mano a mano, certamente os números seriam outros. Mas isto é o que quase nada mais importa, ou não importa absolutamente mais nada, porque a partir deste momento nós vamos continuar, Ricardo, sendo o prefeito dos 218 mil criciumenses. Não, a eleição terminou, as bandeiras serão recolhidas, os números não existem mais, não tem mais 45, não tem mais 15, não tem mais 13, não tem mais 20, acabou. Agora o nosso partido é a nossa cidade. Agora o governo ele tem que ser voltado para todos os cidadãos criciumenses, os que moram aqui, e uma responsabilidade ainda maior, cidade polo como é a cidade de Criciúma, que aí que temos que interagir, porque os municípios no entorno é que faz de Criciúma a cidade que é. Olha, o secretariado esse é um secretariado vencedor. Como eu disse, o governo ele foi aprovado, está sendo aprovado com quase 90% da população. É quase que difícil você mexer nos secretariados desse. Mas eu não tenho vergonha, hipótese alguma, não me constrange em dizer que o governo ele é político, voltado para o resultado. Então, teve uma nova composição agora nesse processo eleitoral, e o mandato este vai até dia 31 de dezembro de 2020. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, começa-se uma nova fase, um novo governo, que espero que seja ainda muito mais realizador, muito mais comprometido com a sociedade, porque é exatamente isso que a sociedade espera. Não é somente obras, mas ações de governo que mudam para melhor suas vidas. Olha, primeiro que eu gosto de gente, e a política é sempre uma oportunidade de você estar muito mais presente junto com as pessoas. E é natural que no processo político você consegue colher melhor as demandas da sociedade. Por exemplo, algumas mudanças serão feitas ainda a partir de hoje, a partir das 8h30, por conta daquilo que eu colhi na rua, sabe? Tem muitas coisas do governo que com poucas mexidas, uma viradinha no botão, você acerta bem o governo. Então,
O nosso propósito é acertar bem a máquina, né? Essa locomotiva que puxa o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o fato de as pesquisas me apontarem com os números extremamente favoráveis, em momento algum me tirou da rua. Muito pelo contrário, me estimulava a ir para a rua para conversar com as pessoas. Olha, primeiro para dizer que a nova composição da Câmara ela é muito importante e eu conversei muito com os vereadores, até porque eu também venho do Legislativo. Já fui vereador e fui deputado, então conheço um pouco o processo legislativo. Mas pela primeira vez na história, a Câmara Municipal aqui da cidade de Criciúma produziu o maior número de propostas inconstitucionais. Isso fez o Tribunal trabalhar desnecessariamente, isto fez a Procuradoria Jurídica do município e procuradores trabalhar também desnecessariamente. Então quero ter com os vereadores uma relação no sentido assim, olha pessoal, vamos respeitar o poder discricionário do prefeito, vamos respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado. Nós somos na hierarquia o terceiro. Então, não se pode produzir tantas matérias inconstitucionais. São quase 30 projetos que foram aprovados na Câmara, quase que uma forma de enganação coletiva, pública para a sociedade, e depois a matéria ela é inconstitucional. Não vale isso. Este caso, Denis, é uma outra matéria que ela é inconstitucional. É claro que nós temos que preservar pela constitucionalidade da matéria. Não pode um governo estar atuando em cima de matérias que não são constitucionais. E eu não vejo absolutamente nada de equivocado um secretário ou um vereador ocupar os cargos, porque o propósito sempre é o maior, é o de servir a população. Você pode servir na Câmara ou você pode servir no Executivo. Prefeito, na última gestão, a cada 6 de janeiro, o prefeito fazia uma grande obra, grande reinauguração. Já tem alguma coisa marcada para 6 de janeiro de 2021? Vocês gostam disso, né? Vamos reinaugurar o Parque Prefeito Altair Guide. Bom dia a todos.